Sejam muito bem-vindos ao Nobcast. Aqui conversamos sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia aplicada ao direito. E esse é o primeiro episódio, onde vamos falar sobre digitalização na advocacia, conhecer o cenário atual, seus desafios e os benefícios da digitalização. A mesa aqui é composta por um misto entre programadores e advogado. Aqui quem vos fala é o Wesley, eu estou no time de programadores. Olá, meu nome é Leonardo, eu também sou desenvolvedor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Eduardo Arias, o advogado da mesa. Boa. Eduardo, já que você é o único advogado da mesa, nós sabemos que a galera do direito ele tem um perfil cultural tradicional. Então, conta pra gente como que os advogados enxergam a tecnologia, existe algum tipo de barreira, como que tá hoje? Isso é uma coisa muito, muito interessante de discutir, Wesley, porque o direito ele é reconhecido como uma das indústrias que é mais apegada às práticas tradicionais. Ao longo das últimas décadas, muitas tecnologias foram trazidas para dentro dos escritórios, para dentro dos departamentos. E toda vez que acontece a chegada de uma ferramenta que se faz indispensável e disruptiva ao mesmo tempo, a gente identifica que parte do público ah, quer o quanto antes aplicar aquilo no dia a dia, sem mesmo ter ah, exatamente a perspectiva de quais serão diretamente os benefícios. Mas, infelizmente, essa parte ela não é a maioria. Em razão da cultura tradicional da advocacia, o perfil dos profissionais revela que, em sua maioria, eles costumam resistir à implementação de novas ferramentas, de novos processos, de internalização de tecnologia, principalmente. Porque quando a gente fala de digitalização da advocacia, transformação digital nesse tipo de empreendimento, a gente nota que você pode causar muito impacto sem, na verdade, trazer a tecnologia diretamente. Nos escritórios você vê que transformação digital, digitalização, ela pode acontecer através das ferramentas mais simples que você pode imaginar. Esse é o caso, por exemplo, da desativação dos antigos servidores on-premise, a migração para a nuvem, a implementação das licenças do Office 365, do Google Workspace, coisas que para várias outras indústrias já são tomadas por certo. Em alguns escritórios isso ainda é considerado novidade, e hoje, enquanto nós sabemos que existem escritórios muito competentes, com um alcance de autoridade super respeitável, ainda estão buscando essas pequenas implementações, é certo que existem aqueles que estão na vanguarda, que já implementam de uma forma ou de outra algum tipo de modelo de linguagem para poder facilitar ou a experiência do cliente ou até mesmo a, o back office, diminuir tempo de resposta, diminuir tempo de produção e assim conquistar algum tipo de vantagem competitiva. Às vezes pode ser um pouco difícil a gente sentar e conversar com os mais resistentes e explicar que existem esses desbravadores, mas é sempre importante avaliar, né, os resultados que são obtidos. Com certeza, aqueles mais resistentes alcançam resultados muito, muito positivos com as ferramentas que para nós já são do cotidiano, bem como os desbravadores podem até demorar um pouco mais de tempo, mas com certeza vão notar saltos enormes de produtividade com as tecnologias mais recentes. É tudo uma questão cultural e tudo depende de ajuste de expectativas, de definição de escopo, de determinação do apetite. É preciso entender aquilo que busca o advogado hoje para que a gente possa oferecer
todas as ferramentas que vocês conhecem muito bem. Boa. E, assim, uma pergunta que pode até parecer um pouco besta, mas, assim, assim, na visão da advocacia, na sua visão que você tem hoje da advocacia, o que você enxerga que seria para os escritórios uma transformação digital, tipo, se tornar mais digital, ganhar performance, que tipo de ferramenta ali você entende? Assim, na nossa visão aqui de desenvolvedor, parece que vocês estão falando que vocês vão sair do papel ali para começar a usar algum tipo de Excel, é isso que seria a transformação digital que as advocacias esperam? É, que tipo de transformação, assim, você tipo, tem expectativa em geral, assim, sabe? Eu já fiz parte de vários escritórios, cada um com um apetite diferente. Desde o super tradicional, que basicamente não usava nenhum tipo de ferramenta, que hoje nós estamos acostumados, até aqueles que desenvolviam in-house mesmo tecnologia. Sobre o que vem a ser transformação digital para esse público, considerando a advocacia de forma geral, ferramentas básicas como a implementação do BI, que não surge hoje em dia para esses escritórios sem os bancos de dados lá no Excel, as famosas planilhas que eles não sabem como conectar já nos dashboards e acabam precisando de todo o suporte, bem como a colaboração no desenvolvimento de documentos através de ferramentas como o Google Docs ou o Word na web. Esses pequenos passos, sim, podem ser considerados transformação digital, mas transformação digital não depende da ferramenta, depende do resultado que a ferramenta proporciona. Se o resultado ele é capaz de ser mensurado, se o impacto é real, se ele muda a experiência de quem é o tomador do serviço jurídico para melhor, sim, eu considero isso transformação digital. Distanciando agora um pouco a nossa análise desses escritórios que ali ainda estão começando a estruturar suas operações no ambiente informatizado, que pode ser analisado mais para frente através de ferramentas de BI, enfim, é importante a gente comentar que o mercado hoje ele já não é mais composto majoritariamente por aqueles que iniciam em suas experiências com as ferramentas básicas, como a suíte de softwares do M365 ou do Google Workspace. É comum hoje o pessoal já estar na nuvem, é comum hoje o pessoal já fazer o uso de ferramentas colaborativas em tempo real. Mas aquilo que a gente não pode deixar de negar é que aquilo que a gente não pode deixar de mencionar é o apetite de todo mundo por implementações, por aplicação de IA nos processos. E esses assuntos eles vêm e vão, as ferramentas chegam ao nosso conhecimento e essa ansiedade por buscar implementações, elas podem enviesar a concepção das pessoas sobre o que vem a ser transformação digital hoje, em 2024, para a advocacia. Você recorrer ao M365 com todas as ferramentas ou ao Workspace era algo considerado vanguarda há muito tempo atrás, né? Eu confesso que hoje eu já nem lembro quando surgiram essas suítes de software como a gente conhece hoje, talvez 10 anos atrás, ou pelo menos ali em 2017, na advocacia, um pouco depois da sedimentação do processo eletrônico, porque uma coisa a gente precisa considerar: os advogados eles tendem a reagir a mudanças que eles já percebem na sociedade. E quando eles não reagem em tempo hábil, quando essa transformação não vem de dentro, quando ela vem forçada pelo externo, a a gente percebe uma urgência. Um exemplo disso é o processo eletrônico em si. Faz mais de 12 anos que os profissionais do direito, mesmo aqueles ainda na academia, passaram a experimentar o que é atuar
né, em operações jurídicas, na prática jurídica, sem ter contato com o papel mesmo, e aquelas grandes pastas, aqueles carrinhos de supermercado no tribunal carregando quilos e quilos de papelada para as audiências, para a sala do júri, para os gabinetes, e até mesmo quando o advogado ia lá buscar processos no fórum. A chegada do processo digital, há mais ou menos, com força, há mais ou menos de 10 a 7 anos atrás, ela incentivou a digitalização das dinâmicas dentro do escritório. Hoje, a gente discute a implementação de IA nos tribunais. Eu presumo que daqui para frente, transformação digital, o próximo nível para escritórios de advocacia, por força do apetite dos tribunais por IA, será a implementação de IA nas operações dos escritórios. Hoje você pode buscar implementar inteligência artificial generativa na sumarização dos incontáveis e-mails que o advogado recebe de um dia para o outro. Não é comum um fundador de um escritório que tem aí seus 10 a 30 anos de história abrir seu Outlook ou seu Gmail corporativo de manhã e notar que ele tem 6, 7 gestores bombardeando eles com todos os tipos de demanda. Existem ferramentas já hoje capazes de fazer a análise de prioridade nessas cadeias de e-mails, identificar aquilo que precisa ser feito em 30 minutos, proferir respostas automatizadas ou sumarizar o conteúdo dos e-mails dentre aqueles que são considerados urgentes. A quantidade de aplicações para esse público, o público que não vem do mundo tech, como vocês, ou até mesmo como eu, que estou ali na borda entre uma área e outra. Existem ferramentas que estão focadas para atender esse público, e isso é algo que eu vejo como muito positivo. É claro que sempre irão existir opções de vanguarda, que hoje nós mesmos já sabemos que podem mudar por completo a indústria dos serviços jurídicos, mas essas implementações focadas em alavancar o potencial daquele profissional que já tem seus 10 a 30 anos de experiência e que é responsável por grandes operações, eu acho que o apetite hoje é alto. A gente precisa focar em desenvolver soluções para esse público. Boa. E assim, como você falou ali, né, a digitalização, definido, né, começando do começo, é transformar um objeto, algo físico, ou até mesmo um processo em digital. E aí você já abordou o assunto de IA, mas posso estar enganado. IA, assim, pelo que eu visto, posso estar enganado, como eu falei, mas dá a entender quando se fala em digitalização é usar o Office 365 e esses outros pacotes, né? Eu não sei se entre isso até usar IA ainda há um longo caminho para percorrer. Por exemplo, a impressão que eu tenho é que, como a gente é de uma outra área, eu e o Léo, e além da tecnologia em si, existem metodologias, outros processos que contribuem com o nosso dia a dia ali para promover produtividade, enfim, gestão. E eu não vejo isso aplicado assim para a área do direito. Então, assim, eu enxergo bastante oportunidades ali de melhorar todos os processos para reduzir custos, eh, faturar mais. Exemplo que a gente até comentou, o cara usar o Office 365 ali, que ele já tem o OneDrive, mas acaba usando o Google Drive, pagando algo à parte. Então, onde eu quero chegar? Talvez conhecer um pouco mais ali do básico já ajude o cara no dia a dia. Isso realmente é algo que precisa ser observado, né? Perfil do profissional hoje no mercado jurídico, ele é muito variado. Existem aqueles que cumprem exatamente isso que você mencionou. Não conhecem o potencial das ferramentas que ele já tem à sua disposição, né? É bem comum, realmente,
o pessoal contratar 2, 3 provedores de armazenamento seguro em nuvem, sem saber que assim o fazem. É comum utilizarem ferramentas, contratarem ferramentas em redundância. Eu vejo principalmente a contratação do Google Drive, porque essa é a referência para o pessoal, como você mencionou, mas a preferência pelo Excel, porque o Excel é o queridinho quando o assunto é uh, gestão de operações de acordo com os métodos mais antigos, gestões de operações jurídicas mesmo, controle de prazo, era assim que era feito em um tempo não muito distante. E isso era sempre feito no Excel. Então, às vezes, o escritório tem licenças do Google Workspace e do M365, e aí, né, no mundo do licenciamento, o céu é o limite. Às vezes é feita pior tipo, às vezes é feito o pior tipo de combinação de licenças, isso acaba custando caro e não e isso revela uma ineficiência. É bastante importante falar sobre o ajuste do licenciamento, a pesquisa pelo potencial das ferramentas que já estão à disposição. E isso depende, primeiro, de um interesse em conhecer aquilo que já está à disposição do profissional e também do desenvolvimento de dinâmicas de gestão modernas dentro do escritório de advocacia. Outro buzzword que vale a pena a gente mencionar é o tal do Legal Ops. É uma novidade que surgiu no Brasil aí nos últimos 2, 3 anos. Existe todo um cenário novo quando o assunto é gestão de operações jurídicas. Vale a pena a gente destacar alguns braços do que é esse tal de Legal Ops. Aquilo que a gente conhece nos escritórios como controladoria jurídica, o departamento que cuida dos prazos, o departamento responsável por escolher e distribuir as responsabilidades, os prazos processuais, garantir que os documentos desenvolvidos pelos advogados sejam de fato distribuído para os tribunais, chegue até os juízes em tempo hábil. Isso era, como eu mencionei antes, esse tipo de controle de atividade era feito através do Excel e hoje o que não falta é ferramenta e também a metodologia para que você cumpra esse objetivo. Essa impressão de que as técnicas atuais de gestão de operações ou as ferramentas mais modernas não chegam ao mundo jurídico, essa experiência ela é real. Eu completamente estou de acordo com esse posicionamento, porque nos raros casos em que existe uma maturidade real, quando o assunto é gestão de operações e implementação de tecnologia no escritório, às vezes isso não é feito da porta para fora. Eu mencionei antes que hoje se fala em IA na gestão de tickets dos clientes, na diminuição do tempo de resposta, porque existe uma demanda pelo cliente dos serviços jurídicos, pelo consumidor, na verdade, e pelo próprio advogado que quer se destacar dos demais em oferecer uma experiência melhor. Então, aqueles escritórios que dentro de casa já estão bem organizados, eles reconhecem que ainda é preciso demonstrar que a coisa funciona diferente, que aquele escritório é especial, que ele implementa todas as novidades em relação ao, ao estreitamento do relacionamento com o cliente. Né? Infelizmente, advogados são conhecidos por serem aqueles que entram em contato contigo só quando tem novidades sobre o processo, e sabemos que novidades sobre o processo não é algo que costuma acontecer com um curto intervalo de tempo. Hoje o judiciário está lotado e se seu advogado só aparece para te cobrar honorários ou para dizer que é preciso apresentar algum tipo de recurso, porque nos últimos 2 anos vocês não conversaram e agora a notícia é ruim, isso realmente pesava negativamente para a experiência dos serviços jurídicos. Não, isso faz muito sentido. Você até comentando, né, sobre as ferramentas não só de inteligência artificial, mas seja qual for a ferramenta de digitalização ou de automação dos processos, né,
que são feitos hoje manualmente, também tem muito a ver com temas de gestão do próprio escritório, né? Tipo, por exemplo, eu não sei se hoje na advocacia é um tema muito denso, mas para a gente abordar rasamente aqui, se vocês usam algum tipo de gestão ágil, tipo, no dia a dia de vocês, porque às vezes nada adianta, tem que ver os dois lados, né? Você tem que dar a ferramenta certa para uma pessoa sabendo usar ela no dia a dia da forma correta também, né? Eu vejo muito a ferramenta de, por exemplo, colaboração que a gente tem hoje no Word ou em qualquer outro tipo de ferramenta. É muito comum que essas metodologias ágeis cheguem primeiro na tecnologia e a gente tem prazos extremamente apertados para entregar muitas coisas. Então é comum para a gente, tipo, no dia a dia, a gente vê metodologia ágil, Scrum, Kanban, seja ela qual for. E vocês acabam usando ela em conjunto com essas ferramentas no dia a dia? Sim. Ah, a adequação das operações do escritório em conformidade com essas novas metodologias, né, em conformidade com as metodologias ágeis, é um movimento que é garantido. Algo que é preciso destacar é que as bancas mais tradicionais, que demonstraram algum tipo de evolução, elas acabaram implementando dinâmicas que nós conhecemos, né, nas variadas metodologias ágeis, sem saber do que estavam fazendo. Porque as ferramentas foram trazidas para dentro do escritório. Nesses escritórios que têm menos apetite por tecnologia, a ferramenta acaba vindo empurrada pela sociedade, a demanda do cliente, ou pelo empurrão que o tribunal dá quando salta em tecnologia, quando aconteceu a migração do processo físico para o processo eletrônico. Uh, Essas pequenas implementações que acontecem, elas forçam o advogado a lidar com ferramentas novas, e essas ferramentas novas, elas sim são construídas pensando nas metodologias ágeis. Então, hoje, não é raro você ver grandes desenvolvedores de software para o mercado jurídico disporem ferramentas de controle de tarefa, de gestão de projetos, que seguem os princípios das metodologias ágeis. Mas é comum que quem está na operação nesses escritórios que têm menos apetite por tecnologia ou inovação, não perceberem qual implementação está sendo feita. Eles Entendi. buscam aprender ao longo do tempo. E, de Perfeito. fato, Não pode falar? Desculpa. não, imagina, essa implementação ela acontece ao longo do tempo, enquanto alguns não sabem exatamente os passos que estão dando nessa jornada, existem aqueles escritórios já com operações mais robustas, que contam com gestores de projetos, com especialistas mesmo em metodologias ágeis, que até mesmo não vêm de um background jurídico. Essas pessoas acabam sendo trazidas para dentro do corpo de colaboradores, de parceiros, porque a relevância delas é inquestionável. Eu conheço vários escritórios que têm seu pequeno time de desenvolvimento interno, seu time de gestão de operações interno, seu time de gestão do conhecimento. Uh, Pensando nessas várias atuações, nessas várias atividades de gestão dedicada, aquela que mais se destaca hoje é a implementação de um time de controladoria, porque isso é um problema seríssimo para o profissional do ramo jurídico. Aquele que toca operações jurídicas, ele invariavelmente vai ter que lidar com o processo. A maioria dos escritórios hoje faz contencioso. Contencioso aqui, né, para deixar claro, é a atuação em tribunal. Né? É a discussão do litígio, é ir até o tribunal, provocar o tribunal e pedir que ele tome uma decisão sobre o caso X ou o caso Y, ou ir até o tribunal para se defender nessas discussões. Aquilo que a gente conhece da prática jurídica comum. E esses escritórios costumam ter dezenas de prazos para gerenciar por semana, e a primeira grande implementação de novos métodos de gestão, de tecnologias que buscam facilitar o dia a dia, ela acontece
no departamento de controladoria jurídica. Os controllers, eles estão muito em alta. Os controllers são aqueles líderes de equipe, aqueles responsáveis por tocar esse departamento e garantir que os prazos sejam cumpridos. Sofrem muito em seu local de trabalho porque você, como controller, como gestão dessa operação, você depende primeiro do desenvolvimento, né, dos documentos para que eles possam ser distribuídos e entregues aos tribunais. Você precisa fazer um alinhamento e conquistar o engajamento dos advogados da operação para que a controladoria possa cumprir o seu propósito. A controladoria ela tem hoje um papel estratégico, ela deve sim implementar todas as novas ferramentas de gestão, pelo menos aquelas adequadas ao escopo do escritório. E aqui, né, a gente tem um conflito cultural. Existem aqueles advogados mais dedicados à natureza do serviço jurídico, ao propósito originário do serviço jurídico, a busca pela justiça, a defesa dos interesses do cliente. E às vezes o profissional está tão dedicado à prática jurídica que ele não vê com bons olhos aquele que chega para intervir em parte dessa operação. Advogados, mesmo em escritórios atuais, escritórios pelos quais eu já passei, eles costumam resistir a esse esforço de colaboração com departamentos de controladoria, porque presumem que esse departamento está ali para ficar cobrando prazo, acelerando, invadindo a dinâmica de desenvolvimento das soluções. Isso nos escritórios boutique de menor volume de produção, né? Um escritório boutique é aquele que costuma escolher mais as causas em que atua, é um volume reduzido de operações, então é comum que a gente encontre os profissionais que costumam resistir à implementação de uma controladoria. Eles não trabalham com um volume absurdo de processos, mas ainda assim um volume considerável, e costumam evitar perder o controle sobre todos os pontos da jornada de desenvolvimento de um documento que precisa parar no tribunal. A implementação de um departamento de controladoria em escritórios maiores, os escritórios que fazem contencioso de massa, é algo que não, não se espera que seja rejeitado, porque para o pessoal de fora do ramo jurídico, talvez isso não seja algo já do seu conhecimento. Os escritórios que fazem o que a gente chama de contencioso de massa, eles costumam lidar com centenas de protocolos por dia. São operações imensas. Pequenos exércitos de advogados cuidando de determinadas carteiras, né, de alta recorrência, casos muitas vezes de menor complexidade, mas em altíssimo volume. Esses escritórios, com certeza, eles enfrentam menor resistência, menor choque cultural quando o assunto é colaborar com profissionais de outras verticais, de outros backgrounds, seja o pessoal da administração, seja o pessoal já do mundo tech, do desenvolvimento, porque o trabalho deles é impossível sem esse tipo de apoio. Cara, Independente. Fica à vontade, faz, tranquilo. não, faz total sentido, porque é um volume de arquivo muito grande, né? Então, acaba sendo inviável sem a ajuda da tecnologia. E até uma pergunta que acabou me surgindo aqui, cara. Pô, a gente tava conversando sobre arquivos, você comentou sobre, antigamente, né, aqueles carrinhos de supermercado com arquivos ali. Me veio muito uma lembrança, assim, de uma época que eu trabalhava em algumas outras empresas e há algum tempo atrás já. E na área de desenvolvimento de software tinha muito medo de se ter as coisas em nuvem. Então, tipo, é, tinha muito cliente que pedia para as fábricas, para as empresas guardarem os arquivos em servidores fechados dentro da própria empresa, nuvem não podia ser. Em várias outras empresas que já passei, inclusive de tecnologia, isso acaba acontecendo, meio que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas
E na advocacia existe esse medo de, sei lá, os arquivos estarem em nuvens, estarem expostos, serem, sei lá, hackeados? Não sei, hoje a gente tem políticas tão boas ali, já de default, tipo, por padrão, no 365, no Google Workspace de segurança, mas, tipo, vocês têm algum receio quanto a isso? Já passou essa fase ou ainda tem bastante? Eu não falo em nome de toda a indústria dos serviços jurídicos, mas, como eu comentei antes, eu já passei por todo tipo de escritório. É muito, muito evidente que existe um medo. Esse medo, ele se deve à necessidade de garantir que os documentos do cliente estejam seguros. A consciência sobre o prejuízo que você pode ter em razão de um vazamento de dados, ele é muito novo. A consciência sobre as reais consequências de um vazamento de dados. O medo, ele era derivado mesmo da falta de apetite por inovação, da falta de apetite por mudança. Os escritórios costumavam ter servidores on-premise ou um monte de gabinetes conectados na rede local, rodando como se fossem NAS, improvisados, mas eu posso testemunhar que a partir de 2017 existiu um movimento de migração acelerado para a nuvem, para a implementação de redes de compartilhamento dos documentos internos em nuvem, ainda sem o uso otimizado das ferramentas de colaboração que a gente tem hoje, né? Mencionamos várias vezes, 365, Workspace, mas essa era a buzzword no mundo jurídico quando o assunto era gestão dos documentos internos na época. Hoje, algo que eu posso mencionar é que esse apetite por nuvem ou por on-premise, ele depende muito do cliente. Eu já ocupei várias posições, desde especialista até gestor do conhecimento ou líder de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para dentro do escritório. Então, eu consigo olhar para esse cenário com um escopo expandido, ver a imagem maior, né, o tal do big picture. Existem clientes que são auditados por grandes bancos, por grandes multinacionais, e essas auditorias apresentam demandas que às vezes não são compatíveis com a implementação em nuvem, ou às vezes não são compatíveis com a implementação on-premise. Até 2019, era comum perguntar para o escritório, né, o auditor externo contratado pelo cliente de altíssima relevância, aquele que trazia para o escritório centenas de causas, era comum esse auditor perguntar se a infraestrutura era na nuvem. Hoje, a dinâmica é diferente. Já se presume que todo mundo está na nuvem, mas são criados campos ou gatilhos ali nas perguntas ou nos procedimentos da auditoria para identificar se existe algum tipo de tratamento de dados, né, de processamento de dados on-premise, seja CFTV, seja alguma coisa crítica, né, de altíssima confidencialidade, mas o apetite dos escritórios é sim hoje por nuvem. O medo, ele, de forma geral, eu presumo que ele já não seja o mesmo de 2017. Nós sempre teremos os early adopters e os late adopters, inclusive aqueles que jamais farão a adoção. Hoje, a gente, nesse momento aqui, está falando de nuvem, de IA, de ferramentas colaborativas, mas a indústria dos serviços jurídicos já passou por grandes movimentos várias vezes. Um exército de advogados desistiu de tentar acompanhar as inovações quando a máquina de escrever foi substituída pelo Pentium 2. Esse mesmo volume de profissionais deixou de se interessar por fazer parte do mercado, preferiu a aposentadoria,
quando o processo físico deixou de ser a norma, quando deixou de ser necessário você carregar aquela montoeira de papéis ou aplicar no seu dia a dia aquelas dinâmicas que você aplicava em razão da necessidade de ir até o tribunal, tomar um cafezinho com o juiz ou ir pegar a carga dos autos. A carga é ir lá no tribunal e pegar o processo físico e levar ele para o escritório. Essas dinâmicas acabam mudando e, infelizmente, elas alienam parte do conjunto hoje, que é as operações jurídicas. Existem profissionais que eu, infelizmente, sei que não vão se adaptar ao processamento de dados, à gestão de documentos em ambiente compartilhado, acessível de qualquer lugar, sem depender de infraestrutura interna, mas eu já considero esse ponto vencido. As nossas preocupações hoje são sobre o uso otimizado das ferramentas já à disposição, porque os escritórios costumam comprar ferramentas baratas, mas ferramentas que eles não exploram ao máximo, e também o alinhamento de apetite para ferramentas de vanguarda. A nuvem, graças a Deus, muito em alinhamento com a estabilização do processo eletrônico, que hoje é praticamente 100% dos processos do país, é algo que eu tenho por seguro já. Se eu chegar num escritório e ver que eles têm processamento on-premise, eu não vou presumir que eles são antiquados. Eu vou presumir que eles estão cozinhando algo muito especial que não pode ser feito na nuvem por alguma cláusula que é legado de algum contrato. Entendi. Faz bastante sentido para falar isso. Não, já puxando um gancho ali, na verdade, do que você disse lá no início, foi da falta de apetite, né? Não existe esse apetite, porque a preocupação dos dados dele, porque nem existe o apetite de conhecer os novos processos, novas tecnologias, novas ferramentas. Mas tem uma premissa para quem trabalha com vendas que diz mais ou menos o seguinte, que você precisa fazer com que o cliente ele entenda, enxergue e ele acredite que ele tem um problema. Porque do contrário, você só vai estar empurrando um produto para ele. Então, primeiro, ele tem que estar ciente, eu tenho um problema. Trazendo ali pro advogado, o que eu tenho percebido? Os grandes problemas. A maioria deles é relacionado a tempo. O advogado acaba perdendo muito tempo com serviços ordinários. E às vezes o cara contrata um estagiário, só que não dá conta. Porque tem muitas coisas ali que poderiam ser otimizadas, poderia usar a tecnologia a favor, e às vezes até sem custo. Assim, não necessariamente, pô, talvez dê a entender, vou usar uma ferramenta, vou usar uma tecnologia, vou para o mundo digital. Talvez já carregue ali uma mentalidade de vou ter um custo a mais. Mas não significa isso. Na verdade, a tecnologia ela vem para reduzir custos ou ajudar a faturar mais, né? Desde que bem usada. E aquele exemplo clássico que o cliente ele contrata o advogado e a gente sabe que as coisas é bem demorada. Então, passa o tempo, o advogado não manda mensagem, não diz como que está o processo do cliente, e o cliente fica ligando, perguntando, mandando mensagem. Do lado do cliente fica ruim porque ele tem a impressão de que ele está sendo enganado, de que o advogado só pegou o dinheiro dele e não está fazendo nada. E por outro lado, do advogado, ele acaba perdendo tempo de cada cliente que faz isso, ele tem que consultar, ver como que está o status lá,
e responder a mesma coisa que ele estava respondendo anteriormente, ou nem respondendo. E sei que é comum até o clientes exigirem, fazerem questão de que o advogado vá presencialmente se encontrar com ele, às vezes até em outra cidade, para o advogado falar a mesma coisa. Sei lá, a cada 2 meses ele se encontra presencialmente para falar a mesma coisa. Ah, o processo não andou, tá na mesma. E isso facilmente, através da tecnologia, você consegue dar essa transparência para o cliente, organizar de forma que, ao colocar os dados do cliente, você já consiga enxergar. Na verdade, o ideal, o cliente ter uma plataforma lá que ele mesmo consiga acessar e ver o tracking do andamento do seu processo. Exato. Essa lista de dores da experiência do que o advogado tem, ela está muito bem pontuada. Vocês estão muito em cima do que o pessoal está experimentando hoje, quando o assunto é entrega de experiências para o cliente. Essa preocupação com o tempo, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. As novas tecnologias e as novas metodologias de gestão, elas vêm para facilitar a gestão do tempo. Às vezes o advogado está implementando, seja a ferramenta, seja a metodologia, sem estar plenamente ciente daquilo que faz, pelo meio que forçado pela organização visual de ferramentas novas, como ferramentas de gestão de projetos ou de gestão de tarefas, bem como a mudança no comportamento do cliente. Existem diferentes formas de você fazer a gestão do relacionamento com o cliente. É muito comum que o advogado, para muitas pessoas, seja aquele com quem você sai para tomar um café, para se atualizar sobre o processo, para fazer uma consulta, até mesmo fora do escritório, em algum café da região, um almoço de negócios, um jantar de negócios. E existem também aquelas iniciativas de implementação de CRM com um time de CS, né, Customer Success, por trás, movimentando o time interno para que ele registre no CRM todos os pontos de contato e permita que o relacionamento com o cliente não esfrie, para que o cliente não se sinta abandonado, para que ele não deixe de ver o valor que o advogado agrega. Seja o emprego das técnicas antigas de gestão do relacionamento com o cliente ou as novas implementações, né? A criação de um time de CS, o registro de toda a base de clientes num CRM, isso com certeza precisa ser observado quando o assunto é alocação de, de, de budget, de orçamento mesmo, porque tem custo. Não interessa como você vai fazer a gestão dos seus do seu relacionamento com seus clientes, isso vai trazer custos para você e cabe a você entender qual é o perfil do seu cliente, né? Aqui falando de advogados para advogados, né? Para aqueles que nos ouvem hoje, mas é sempre interessante fazer experimentações. Eu já passei por escritórios em que sentar num jantar ou num almoço e conversar ali 1 hora e meia sobre os casos em andamento e as dúvidas em potencial, era a técnica de lei para fazer gestão e continuar top of mind daquele cliente. Outros escritórios já liberam plataformas de acesso sem a necessidade de ativação de um advogado. O próprio cliente com login e senha pode acessar toda a carteira de processos judiciais ou as consultas que ele fez e identificar em qual parte da produção está aquele caso, aquela consulta,
e já prever uma data de entrega, algo que não vá depender do constante contato com o advogado que você contratou ou quem faz parte do time dele. Boa. E dentro desse tipo de atendimento ao cliente, eu vejo que hoje tem algumas advocacias que a gente acaba conversando ou conhecendo que até tem, mas nesse modelo de serviço self-service, onde o cliente consegue chegar e se servir do que ele quer, né, tipo, das informações que ele quer, sem precisar de fato de um advogado, a gente começa a ver alguns CRMs começando a implementar algum tipo de chatbot, de IA conversacional, onde a pessoa consegue ali pedir alguma coisa. Acho que as que eu já consegui ver no setor de advocacia, e até em outros setores também, elas ainda são muito rudimentares no sentido de, tipo, pô, você manda alguma coisa lá, bom dia, tipo aquele das IA de banco, né? Você pergunta pra você, pô, o que que você quer? Você quer falar sobre crédito? Ah, é sobre crédito, você quer? Então tá bom, vou entrar nesse assunto. Mas é um movimento que vem crescendo e pode muito auxiliar o advogado, né? Até parando para fazer um paralelo aqui sobre digitalização, hoje talvez um dos maiores assuntos que a gente tem em todas as áreas é sobre a inteligência artificial, né? E ainda tem algumas pessoas, eu falo como desenvolvedor, mas eu acredito na advocacia também, que acham, pô, inteligência artificial vai substituir e tal. Cara, não vai substituir. Com toda a revolução que aconteceu na face da Terra de tecnologia, a gente tem sempre um aumento de produtividade e a gente ganhando ferramentas que complementam o nosso trabalho, né? Não que nos substituem. Então, a IA como um atendente self-service ali no WhatsApp, no e-mail, ela supre, putz, 90% das demandas de atualização do status, né? Não sei, isso é o que eu tô falando aqui como observador externo, e, tipo, qual que é a tua opinião sobre isso? Tipo, você se enxerga desse jeito também? Qual a tua opinião, assim, Eduardo? As interações humano-máquina são tema para discussões pelos próximos 100, 200 anos. Nunca vai faltar pauta. No mundo jurídico em específico, eu escuto temores sobre IA desde 2019, 2018. Isso antes das aplicações de IA generativa, antes mesmo das notícias que Vai ninguém antes da entendia. OpenAI. Exato, bem antes da OpenAI, antes mesmo da gente receber, e a gente, quando eu digo o pessoal tech que não está desenvolvendo, né, os Transformers ou o jurídico conectado à tecnologia, que é o meu caso. Antes mesmo de surgirem as notícias, né, que arrasaram quarteirão, comentando sobre os avanços tecnológicos quando o assunto era os primeiros passos reais de possível implementação de IA generativa para alguma coisa num futuro que hoje é 2024. Desde 2019, o pessoal tem medo de ser substituído por inteligência artificial. Antes, o medo era ser substituído por outras coisas, quando veio o processo eletrônico, quando veio o computador, enfim, está cada vez mais palpável aquela falsa cognição, está cada vez mais provável, né, na cabeça de quem tem esse medo, a consolidação de um cenário em que o advogado humano perde relevância. Porque hoje a máquina, né, aqui de forma bem abstrata, ela tem muitas capacidades. Só que tem algo que eu digo para todo mundo próximo a mim, pelo menos desde 2019. Só vai ser substituído pela inteligência artificial o advogado artificial. Aquele advogado que não é bom no que faz, aquele advogado que trabalha como uma máquina burra. Aquele advogado que faz repetição e não agrega valor, que não aprende com a repetição. Aquele advogado que não se dedica à especialização, aquele advogado que não se dedica ao avanço, seja na sua capacidade operacional ou no seu alcance reputacional, né? É preciso entender que o humano deve se ocupar de tarefas humanas, enquanto para a máquina a gente atribui tarefas de máquina. Tem muita coisa para ser explorada ainda, tem muita coisa que a gente pode entregar para a máquina.
É isso. E assim, a gente tem essa mesma discussão no ambiente de desenvolvimento de software, tá? Tipo, assim, é insano, porque vira e mexe, você vê uma postagem ali de uma inteligência artificial fazendo, sei lá, uma coisa absurda em programação. Daí, daqui a pouco, tipo, você vê lá no teu feed, pô, tal empresa demitiu 50% dos funcionários com a inteligência artificial. Mas tem uma coisa, né, que a inteligência artificial ela é muito boa em parecer vender coisas como sendo reais. Então, se você hoje perguntar uma pergunta extremamente difícil pro ChatGPT, Gemini, seja qual for, ele vai te dizer com toda a confiança do mundo que aquilo que ele tá falando para você é certo. E às vezes ele tá super errado e ele tá falando que a convicção dele na explicação é transformadora, né, digamos assim. Mas recentemente eu escutei uma explicação sobre a diferença entre você saber só uma sintaxe e de fato você entender uma semântica, e o que o computador hoje entende é a sintaxe, é tipo conseguir entender qual a previsão de que uma resposta ela é mais assertiva do que outra. Essa é a análise que a inteligência artificial hoje ela tem. Ela é voltada muito para a porcentagem de sucesso numa resposta do que de fato um efeito cognitivo. Daí eu escutei uma explicação que eu vou contar aqui para vocês, muito bacana, que é o seguinte: imagina que você está, é um exercício mental, tá? Então imagina você tem duas pessoas em duas salas brancas, são quatro paredes brancas, branco chão, branco teto, e só tem uma porta entre as duas salas. Tem você e uma outra pessoa. Vocês não se conhecem, vocês nunca se viram na vida, nem se enxergaram. Vocês só conseguem saber que existe uma outra pessoa do outro lado porque tem um espaço, um vão entre as portas, entre os dois ambientes, e vocês conseguem passar um bilhete, tá? Esse bilhete, na tua sala, onde eu, Leonardo, estou, tem uma mesa onde tem um manual. De um lado tem símbolos e do outro lado tem o símbolo que eu tenho que responder, anotar no papelzinho quando um determinado símbolo chegar na minha porta. Ou seja, o que que isso implica para mim? Quando um símbolo, quando uma notinha, né, uma cartinha chegar para mim por debaixo da minha porta e tiver alguns símbolos ali, vamos falar aqui pra gente que fala português, vamos colocar aqui que é mandarim. Chegou os símbolos em mandarim. Eu não sei falar mandarim. Porém, nesse meu manual, tem ali, quando chegar o símbolo, sei lá, ABC ali do mandarim, eu tenho que responder com tais símbolos. Eu, Leonardo, não sei absolutamente o que eu estou respondendo e nem o que a pessoa do outro lado falou para mim. Porém, eu sei que a porcentagem de chance de que eu tenho que responder aquilo é de 100% certeza, porque o manual tá me mandando fazer isso. Eu entendo a sintaxe, mas eu não entendo o que aquela outra pessoa quer me perguntar para que eu possa responder de forma cognitiva. Então, inteligência artificial ela é muito boa em responder com que você entenda que pareça um humano, mas de fato não é. Então, para que a inteligência artificial substitua a gente, ainda tem milhares de anos pela frente, talvez a gente nem consiga chegar lá. Inclusive, uma, uma pergunta que tem se feito muito que é o que é consciência humana, etc e tal, em relação à inteligência artificial, porque de fato os testes que a gente tinha, que esse teste em que eu escrevi agora é o teste de Turing, e ele, tipo, cara, as inteligências artificiais que a gente tem passam, elas realmente entendem sintaxe, mas elas não conseguem substituir o trabalho humano. Mas elas são muito boas, por exemplo, no teu dia a dia lá. Cara, quero responder aqui um e-mail, tô na correria, preciso mudar o tom que eu tô respondendo esse e-mail. Você pede para ela, consegue te mudar. Cara, não sei escrever título no LinkedIn para fazer um post no Instagram e eu sou a única pessoa que faço isso na minha advocacia. Você coloca lá sobre o que você quer postar e ela consegue te ajudar a escrever. Não quer dizer que ela vai fazer por você. Você precisa dar uma analisada, ver se faz sentido e tal, antes de você mandar. Mas uma coisa você demorar 1 hora para fazer, agora você fez em 10 minutos. Então, peraí, se aumentando a produtividade, diminuindo o tempo que você ia perder fazendo tarefas, você consegue agora focar em outras coisas, faz muito mais sentido para você, né? Agregar muito mais valor para o teu cliente. Então, assim, é uma dor que muita gente acaba sentindo por falta de conhecimento do que a IA vai oferecer nessa geração de inteligência artificial, transformação que tem chegando, né? E eu acho que é de extrema importância tanto a advocacia, desenvolvimento, todas as áreas entenderem de fato o que que a inteligência artificial que a gente tem representa para a gente, para que as pessoas que estão escutando a gente, eu mesmo,
possa, pô, cara, eu preciso melhorar aqui nesse sentido, porque ali na frente eu não vou ganhar da minha concorrência se eu não começar já a usar as ferramentas agora, me adequar a essas novas tecnologias, etc. Porque até, pô, a advocacia, olhando de forma externa, tem muito advogado mesmo, tipo. Então, a gente imagina que a concorrência deva ser insana e a pressão de melhoria em cima de você deve ser insana também. Eu não sei qual que é a tua visão também. Tudo uma questão de relação de confiança. Preciso criar essa confiança de que você tem a capacidade de entregar, de que você é a pessoa correta para aquela tarefa. E que você pode usar como confiança, como ferramenta para aumentar a confiabilidade, melhor dizendo, é garantir que você está antenado, segue as melhores práticas quando o assunto é gestão, conhece tudo sobre a sua especialidade e que você, mesmo não tendo todas as respostas na ponta da língua, tem capacidade de chegar até as respostas. As ferramentas estão aí para nos ajudar nesse sentido. Né? Se hoje a gente tem dificuldade de gestão de tempo, equilibrar gestão do relacionamento com o cliente, com gestão da operação e com execução da operação, sem falar ainda na definição estratégica, né, do escritório, é preciso continuar olhando para aquilo que tem de novo no mercado e entender que conceito de preço é diferente do conceito de valor. Às vezes, a ferramenta ela não tem um preço alto. Existem várias ferramentas de altíssimo impacto e não tem preço alto. Outras, o preço sim é considerável, às vezes muito expressivo. Que você feito uma vez uma análise de real impacto, você sabendo o que você vai conquistar através daquela ferramenta, você vai perceber que potencialmente o valor dela é exponencialmente maior do que aquilo que vão cobrar de você, seja no modelo que for one-off ou de forma recorrente. Não, eu recomendo tanto para aqueles que estão começando hoje nas operações jurídicas, a prática jurídica, tanto quanto para aqueles que têm sua operação de 30 anos. Não tema o que há de novo, mas não se afobe. É preciso fazer uma análise do seu apetite e entender que saber o que está disponível no mercado vai te permitir identificar dores que você não conhecia, dores que você não conhecia e que você vai resolver enquanto o seu concorrente está para trás, patinando. Isso é muito importante. Cara, isso faz total sentido isso que você comentou, né? Hoje tem muita. Eu vejo que muito da advocacia vê tecnologia como algo caro a ser investido, né? Mas realmente tem tecnologias que são caras e tem muita tecnologia boa desenvolvida que não é tão cara, né? E, e tudo é uma questão de valor de entrega, do que isso pode estar entregando ali para sua instituição, para o teu escritório, seja qual ele for, né? Falando um pouco de inteligência artificial, né? Tem até um pouco de alguns cuidados barra medos que a gente vê as advocacias tendo, né? E aí são temas até muito mais profundos, mas que é importante, né? A gente falando aqui de digitalização, nem tudo são flores e rotinas livres com tempo. Tem coisas que a gente realmente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, a gente comentou um pouco mais cedo sobre compartilhamento ali de arquivos e a mudança dos arquivos físicos, né? Então, ao ponto que você tem os arquivos físicos ali na tua empresa, tipo, você tem uma segurança muito maior em relação a quem está lendo, quem tem acesso, quem não tem, etc. Ao momento que você tem esse digital,
você pode ter pessoas acessando de fora do seu escritório esses arquivos, ou sei lá, foi num coworking, deixou a tela aberta, ou foi num coworking, a pessoa de trás acabou tirando uma foto e vazou na internet. Isso aí já aconteceu, tá? Numa outra empresa que eu trabalhei. A pessoa foi num coworking, foi tirar uma selfie assim, aí tinha os resultados da empresa no notebook de trás e postou no Instagram, depois saiu no jornal de uma pessoa que viu no LinkedIn da pessoa e acabou saindo, tipo, a matéria antes dos resultados da empresa do que ela deveria ter postado. Deu o maior BO a isso. Enfim, tem cuidados que tem que ser realmente cuidados em relação a esses dados. E que a inteligência. E esses cuidados já são muito amplamente conhecidos, né, por todo mundo. Mas a inteligência artificial é muito novo, né? E alguns cuidados têm começado a serem ditados, por assim dizer, principalmente a parte aí de treinamento em cima dos dados que as pessoas têm, e aí, em um modo mais simplório, assim, tipo, os principais dados que você consegue enxergar sendo advogado, assim, do uso de inteligência artificial. Você tem algum, às vezes não tem? Quando o assunto é a gestão do risco cibernético, ou até mesmo, né, esse é o nome formal que a gente usa tanto nos contratos que os nossos clientes fazem para cuidar das suas operações, para manter tudo em ordem, tanto quanto na gestão interna. O risco cibernético ele é algo que precisa ser considerado, né? Quanto mais ferramenta, quanto mais digitalização, né, dos atos de execução da atividade do advogado, maior o risco. Você precisa, aliás, maior o risco não, muda a forma como o risco deve ser analisado. Você precisa ter sempre em mente que quando um vazamento, um comprometimento do seu ambiente acontece, você prejudica advogado a si mesmo e seus clientes. É por isso que existem hoje programa de governança administrativa, programa de governança em segurança da informação, programa de governança e implementações de IA. Quem desenvolve soluções de IA e oferece isso no mercado tem seus departamentos internos, né, determinados para focados em garantir que aquela ferramenta é segura ou que ela oferece os mínimos padrões de segurança que o mercado exige, que os consumidores daquela ferramenta precisam. O setor jurídico, quando traz muitas ferramentas de tecnologia, em especial IA, precisa cuidar de pontos-chave. Eu costumo participar de auditorias, se não uma vez a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, certeza. Algum cliente meu audita um parceiro ou é auditado por algum prestador de serviço. Um cliente meu audita um prestador de serviço ou é auditado por algum parceiro externo. É muito comum. E as perguntas, elas hoje estão concentradas muito em como você lida com segurança da informação. O escritório precisa estar muito bem alinhado. É preciso fazer gestão do parque tecnológico, não só do hardware, mas também controle de acessos, né? Dedicar um tempo para entender o que é a LGPD e avançar em sentido à adequação. Hoje, a LGPD é algo que já está aqui há algum tempo. Já existe muito material para que você adeque o seu escritório, para que você tenha um ambiente seguro. A bola da vez, né, nesse mundo de incertezas, quando o assunto é governança, é a IA. Quando você traz IA para dentro do escritório, você precisa garantir que não existe treinamento em cima das suas interações. É muito importante que você faça as configurações corretas ou que você contrate um prestador de serviço que te garante que toda a informação submetida ao modelo, ela vai continuar protegida como o seu cliente espera. E já seguindo aqui para a conclusão, tem alguma coisa que vocês poderiam falar que, diante de tudo que a gente já conversou aqui, em, sei lá, em uma frase, uma dica aí para o pessoal que está escutando a gente? Da minha parte,
Eu incentivo aos advogados, toda essa galera do direito, e até os vendedores de software também, a fazer com que seja evidente os benefícios, as dores, o real problema que existe e como que ele pode solucionar isso. Vocês querem deixar algum ponto também importante? Aquilo que eu preciso destacar agora no nosso encerramento é a necessidade de curiosidade. Gestor do escritório, o fundador ou líder de determinados departamentos precisa estar atento àquilo que está à disposição no mercado. Porque às vezes a vantagem competitiva que vai fazer você bater a meta, atingir determinados objetivos pessoais, profissionais, coletivos do escritório, não está longe. Você precisa acompanhar os movimentos do mercado para que você conheça as ferramentas e as metodologias antes que o concorrente e saiba como reverter isso em experiência positiva para o seu consumidor. Cara, pra mim faz um pouco do que já foi dito. É, hoje a gente já me incluindo esse universo, mas entender as ferramentas que a gente tem, entender os gaps que a gente tem hoje e testar as ferramentas que existem, para ver qual delas se encaixa mais na necessidade que a gente tem, pô, se tem necessidade ali em relação a. Às vezes necessidade ela não quer dizer explicitamente que o seu escritório, que a sua advocacia, alguém vai estar reclamando, mas pode ser que um colaborador esteja atolado, pode ser que alguma parte do teu workflow esteja travando e cabe ao gestor ali desse escritório, a advogados um pouco mais sêniores, de tentar entender essa necessidade e ir atrás de ferramentas que possam solucionar, né? Nem sempre a ferramenta vai aparecer magicamente e vai caber a testar, a trazer inovação ali para dentro desse teu workflow. Então, digitalização acho que também quer dizer experimentação e com isso sempre vai ter erros, acertos e no final sempre é algo muito gratificante. Acho que pelos processos que eu já passei de digitalização. E para a galera de casa, se vocês gostaram desse episódio, não esquece de nos seguir, dar like, compartilhar, ativar sininho e todos esses processos que vocês já sabem. Para mais conteúdos como esse, nos sigam também nas redes sociais. E Léo, Eduardo, obrigado por esse papo aqui. Acho que bastante conteúdo e vários insights ali para os próximos episódios. Muito obrigado por nos ouvir até o final e até o próximo episódio, pessoal.